pessoas lindas, muito lindas do planeta Terra. Vamos lá ao nosso estudo de bases orgânicas. Mas antes, vamos refletir nessa frase que eu vou dizer agora. O amanhecer do dia é muito lindo e traz consigo a possibilidade de recomeçar. Vamos fazer a revisão do módulo 13, acidez dos derivados do ácido benzoico. Aqui nós temos o ácido metanóico como ponto de referência para comparação. Ele tem um potencial da constante de acidez de 3,77. Quando eu tiro o hidrogênio e coloco uma fenila, eu formo o ácido benzoico. E aí eu percebo que a força ácida diminui, fica um ácido mais fraco. A justificativa química para isso é o efeito de ressonância. Quando você desloca a par de elétrons, aqui para o oxigênio da carbonila, você cria uma carga positiva aqui, que vai ajudar a puxar elétrons aqui do anel. Então, com isso, você observa um movimento eletrônico em que você está jogando elétrons para a fonte geradora de H+. Isso faz com que a força do ácido diminua. Substituintes ativantes de anel, como hidroxila, metoxila, o ânion-amideto, eles vão ser importantes na força ácida desses derivados do ácido benzoico. Por exemplo, quando você tem um grupo ativador em posição orto, independente da ressonância, ele vai aumentar a força ácida. Né? Por que ele vai aumentar a força ácida? Porque o efeito indutivo negativo na posição orto ele é muito forte. Então, mesmo que a ressonância jogue uma carga negativa aqui perto da fonte geradora de H+, o indutivo negativo é mais forte. E esse ácido acaba ficando mais forte. Né? Então, aqui a gente tem os valores de alguns potenciais. Ó. Você tem aqui a hidroxila na posição orto. Independente dela ser um GA, ela vai aumentar a força ácida, porque o efeito indutivo negativo é muito forte nessa posição. E aqui você tem a metoxila com 409, porque ela já é um ativante, ela é um ativante bem mais fraco, né? E também o efeito indutivo negativo dela também aí é menor. Porque aqui o oxigênio, ele vai estar também puxando elétrons aqui da metila, né? Então, você vai ter aqui uma divisão de força. Ele vai puxar elétrons tanto da fonte geradora de H+, como aqui da metila. Isso faz com que esse efeito indutivo negativo não seja tão forte. Então, aqui eu tenho a maior ação nos dois casos aí do efeito indutivo negativo. Agora, olha aqui, eu vou botar um GD no ácido benzoico. Você sabe que o GD ele tem a capacidade de aumentar a força ácida, porque ele cria uma carga positiva dentro do anel. Com mais o efeito indutivo em posição orto, ele foi para 2,17. O efeito indutivo negativo aí, ele vai colaborar com o efeito de grupo desativador. Efeito de ressonância. Então, aí todo mundo vai ter a força ácida aumentada, né? Porque os dois efeitos se somam, tanto o efeito indutivo negativo como o efeito do grupo desativador de anel. Então, aí na orto ele vai ser o mais forte, né? Eu tenho aí a influência dos dois efeitos sendo maior a do efeito indutivo negativo.
E aqui eu tenho uma maior estabilização de carga, por isso que eu tenho uma leve mudança aqui, ó, na segunda casa decimal. Esse fica levemente mais forte, por causa da estabilização de carga por ressonância, que é maior. Aí eu vou ter uma maior ação da ressonância. Grupo GD aumenta a acidez dos fenóis. Então, nós temos aqui os GDs aumentando a acidez dos fenóis. Aqui você tem a tua fonte geradora de H+, né, onde vai sair o hidrogênio ionizável. Ele é um ácido muito fraco, e para aumentar a força ácida dele, eu coloco o grupo GDs. Então, você vê que aqui ficou 7,23, ó. Normalmente ele é 9,20, o fenol. Quando eu estou com ortonitrofenol, fico com 7,23, metanitrofenol 8,35, e o paranitrofenol é o valor mais baixo de todos, 7,14, porque aí você vai ter a estabilização da carga através do efeito de ressonância. Agora vamos entrar no módulo 14, bases orgânicas. O que é que eu tenho que raciocinar agora? Eu tenho que raciocinar o seguinte: a minha estrutura orgânica, ela vai ter um centro básico, e quanto maior for a densidade eletrônica desse centro básico, e maior a facilidade de eu deslocar par de elétrons deste centro básico, maior é a força ácida. Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos começar com as aminas alifáticas. Então, aí eu começo com a amônia, gás amoníaco. Esse gás amoníaco, ele é o precursor aí das aminas, né? Conforme eu vou tirando hidrogênio, vou colocando substituinte alquila, eu vou formando as aminas alifáticas. Por isso que eu comecei com o gás amoníaco como sendo aí o meu ponto de referência. Aí o que eu fiz? Eu peguei um dos hidrogênios e substituí por uma metila. Né? O que é que eu percebi? Que a amina, no caso aí a metilamina, se tornou uma base mais forte. Por que ela se tornou uma base mais forte? Porque aí eu vou ter o efeito indutivo positivo, aumentando a força básica. Quando eu coloco uma metila aqui, o efeito indutivo positivo, ele induz elétrons para o nitrogênio, aumentando a densidade eletrônica do nitrogênio, aumentando a força básica. Então, aí eu vou ter o efeito indutivo como um efeito que vai aumentar a força básica. Aí eu coloco duas metilas. Eu vou fazer o que aí? Eu vou aumentar a ação do efeito indutivo positivo. Então, ela vai ficar o quê? Mais forte, 3,23. Aí eu vou e coloco 3. Coloco 3. E eu tomo um susto, né? Porque o que é que eu iria esperar? Que o valor fosse pelo menos um pouquinho menor que 3,23. Mas não, ele aumentou. Ele está dizendo aí que quando eu coloco mais uma metila, essa força básica diminui. Então, o que é que vai acontecer aí? Eu vou ter um bloqueio espacial agora. Olha aqui elas no espaço, como elas ficam. Tá? Então, eu vou ter um bloqueio espacial. Esse par de elétrons é bem aqui, viu, gente? Ele se assanhou e andou para cá, mas ele é bem aqui no nitrogênio. Então, você vai ter um bloqueio espacial aqui. Esse bloqueio espacial vai dificultar a mobilização desse par de elétrons. Lembra que a base, para ela ser forte, ela tem que ter alta densidade eletrônica, né? E ter facilidade de mobilizar aquele par de elétrons, de deslocar aquele par de elétrons do centro básico. Então, nesse caso aí, eu vou ter uma dificuldade de deslocar esse par de elétrons do centro básico, por causa do bloqueio espacial dessas 3 metilas. Agora nós vamos ver que o efeito indutivo positivo aumenta a força básica,
Então, eu vou comparar aqui a metilamina com a com a etilamina, tá? Então, ó, metilamina e aqui eu tenho a etil. O efeito indutivo positivo da etila é maior que o da metila. Então, o que vai acontecer? A etilamina vai ser uma base mais forte, por conta do efeito indutivo positivo da etila. Aí eu vou comparar agora, olha, a dimetilamina com a dietilamina. O que é que eu verifico? Que a dietil vai ser uma base o quê? Mais forte, por causa do efeito indutivo agora das duas etilas. Tá? Efeito indutivo positivo. Então, você vê aí, de forma clara, a ação do efeito indutivo positivo aí aumentando a força básica. Quando tira um metil e coloca um etil, você vê que a base fica mais forte. Aqui, ó, você tirou duas, no exemplo de baixo, você tirou duas metila e botou duas etila. A base ficou o quê? Bem mais forte, vai 3,07. Tá? Então, aqui você tem o efeito indutivo positivo e tu tens também o menor bloqueio do par de elétrons, por causa da disposição espacial aqui desses ligantes. Eles vão ficar sempre em disposição espacial estrelada. Agora eu estou com a trietilamina e vou comparar com a trimetil. Então, aí a gente vai ter o efeito indutivo positivo, né? Colaborando, e eu vou ter também um menor bloqueio espacial do par de elétrons, aqui para trietilamina, tá? O efeito indutivo é maior, então só isso já vai fazer ela ser uma base mais forte. E aí também eu tenho esse bloqueio, né? Esse bloqueio do par de elétrons, ele vai ser menor, porque essa disposição espacial aqui, ó, ela vai ficar numa disposição espacial, olha aqui no desenho, ela fica numa disposição espacial estrelada, ó. O modelo molecular está te mostrando aqui. Com isso, eu vou deixar esse par de elétrons um pouquinho mais livre do que este aqui. Tá? Esse par de elétrons é bem aqui. Tá? O efeito de ressonância diminui a força básica. Vamos ver quando é que o efeito de ressonância diminui a força básica. Aqui você tem uma amida. Olha o valor. 14,5. É uma base muito, muito, muito fraca, por conta do efeito de ressonância. Quando desloca o par de elétrons para cá, tu deixa um nitrogênio positivo. Desloca o par de elétrons para cá e desloca os elétrons π para o oxigênio. Aí o nitrogênio fica positivo. O nitrogênio positivo significa o quê? Tu tem zero densidade eletrônica aqui no nitrogênio, né? Então, por isso, ele fica uma base, ó, muito fraca. Agora, vamos para as bases aromáticas. Nós vamos ver que o efeito de ressonância diminui a força básica. Então, aqui, ó, eu estou com o meu padrão de comparação aqui, é a metilamina, tá? 3,36. Eu vou tirar desse meu ponto de referência, eu vou tirar metila e substituir por uma fenila, tá? E aí eu fiquei com a anilina, que é a fenilamina. Olha o quanto ela ficou fraca, ela foi para 9,38, tá? Ela foi para 9,38. Isso por conta do quê? Do efeito de ressonância, né? Então, vamos ver aqui o efeito de ressonância.
Quando você faz a ressonância, você deixa, olha, você joga a par de elétrons para dentro do anel, tu deixa o nitrogênio positivo. Em 3 híbridos, ó, tu deixa o nitrogênio positivo. Então, esses híbridos de ressonância aqui, eles mostram o nitrogênio com nenhuma densidade eletrônica. Ele está catiônico. Então, isso faz com que a força básica diminua muito, né? Porque você vai ter os elétrons que seriam disponíveis aqui, que garantem a força básica, eles vão entrar em ressonância com o anel, né? Aí você vê que a base fica o quê? Muito fraca, tá? Porque o nitrogênio nesses híbridos aqui, ele fica positivo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar aumentar essa força básica. O que é que eu faço para aumentar essa força básica? Eu coloco um grupo ativante de anel, porque lembra que eu quero agora aumentar a densidade eletrônica, né? Então, para isso, eu tenho que colocar um grupo ativante. Quando eu coloco a metoxila aí, na posição orto, né, o efeito de ressonância da metoxila com o anel vai jogar uma carga negativa aqui perto, ó, aqui perto do meu centro de alta densidade eletrônica. Então, isso vai favorecer o aumento da força básica, tá? Aí você diz, não, Julia, mas eu tenho efeito indutivo negativo aí. Tenho, mas a maior ação aí é do efeito de ressonância, tá? A maior ação aí é do efeito de ressonância. Ele foi para 8,71. Você vê que ela já ficou o quê? Uma basezinha um pouquinho mais forte que a anilina. A metoxianilina, ela ficou aí um pouquinho mais forte que a anilina. Aí eu pego, tiro a metoxila e jogo uma metila. A metila, a gente sabe que ela é um grupo ativante muito fraco, né? A metoxila é um grupo ativante, a metoxila aqui em orto, ela exerce um poder de ativação do anel maior que a metila, porque ela é um grupo ativante mais forte, né? Então, aí eu tenho a ação do efeito de ressonância, né, de um grupo ativante fraco, por isso que ela fica, ó, um valor de 9. Ela fica um pouquinho mais fraca que a ortometoxianilina. Tá? Ortometoxianilina é 8,71. E a ortometilanilina, ela é 9. Então, ela fica um pouquinho mais fraca, por causa desse ativante aqui, que é um grupo ativante fraco. Agora, nós vamos ver que o GD diminui a força básica. Então, aqui eu tenho a anilina, que é 9,38, tá? É meu ponto de referência. Aí, eu vou pegar essa anilina e vou botar um GD. Botei o grupo nitro ali na posição para. Olha para quanto foi. A 13,2. Por que que ela ficou muito fraca? Porque o GD vai puxar elétrons, né? Esse efeito de puxar elétrons é maléfico para a base. A base quer o quê? Que jogue elétrons lá para o centro de alta densidade eletrônica. Então, a minha base ficou aí o quê? Mais fraca, 13,2. Aí eu vou, então eu tenho aqui a menor ação do efeito indutivo negativo, porque ele continua existindo, e eu tenho uma maior ação da ressonância do GD, né? E aí a base fica o quê? Fraca, né? Eu tenho uma ação muito forte aí do GD, a ressonância do GD. Aí eu vou e coloco ela em orto. Olha, ela fica muito, muito mais fraca.
Por que ela fica muito, muito mais fraca? Porque agora eu vou ter uma maior ação, que agora eu saí da para e fui para orto. Então, eu vou ter uma maior ação do efeito indutivo negativo, que é de puxar elétrons, e vou ter também a ressonância do GD jogando carga positiva aqui perto do meu centro de alta densidade eletrônica. Tá? Então, isso faz o quê, gente? Isso diminui a força básica. Então, o efeito indutivo negativo, ele sempre vai diminuir a força básica. Sempre o efeito indutivo negativo vai diminuir a força básica. E o GD também. Tá? Porque todos os dois são efeitos que puxam elétrons. Então, aqui eu tenho a ação do efeito indutivo negativo e a ressonância do GD. Tá? Então, ela ficou o quê? Muito fraca, foi para 14,28. Agora, vamos analisar a piridina. A piridina, ela é 8,96. Eu vou comparar essa piridina para eu poder ter um ponto de referência para fazer uma análise, né? Eu vou comparar ela com o pirrol. Olha o pirrol é 13,8, é muito fraco. Então, por que o pirrol gera uma base mais fraca que a piridina, a estrutura da piridina? Porque aqui no pirrol, o par de elétrons do pirrol, aqui do pirrol, ele está em ressonância com essas outras duplas ligações. Então, ele é um anel aromático. Você tem aqui a circulação desses 6 elétrons. Tá? Então, esse par de elétrons não está disponível. Ele não está disponível. Né? E isso faz com que eu diminua a força do meu centro básico, porque eu não vou ter aí elétrons disponíveis no centro básico, porque ele vai estar em ressonância com o anel. E aqui na piridina, né, ele não está em ressonância com o anel. Né? Aqui a aromaticidade do anel garantida. Ele está mais disponível. Ele está muito mais disponível aqui do que nesse caso aqui, que aqui ele está em ressonância com o anel. Então, a base ficou o quê? Mais fraca. Então, por isso, a piridina ganhou, porque o par de elétrons do nitrogênio da piridina não está fazendo parte da ressonância do anel. Ele pode até entrar em ressonância com o anel, mas não é ele que garante a ressonância do anel. Ele está ali disponível. Já este aqui não, ó. Esse aqui é ele que garante a ressonância do anel. Fica circulando aqui esses 6 elétrons. Aí eu vou comparar com a anilina. Né? Vamos comparar agora a anilina com a piridina. Quando trabalha com a anilina, você vê que o par de elétrons da anilina, ele entra logo em ressonância com o anel. Nós já vimos a ressonância lá nos primeiros slides. E eu vou ter uma quantidade muito grande de híbridos de ressonância com nitrogênio catiônico. Né? Então, isso faz com que a anilina acabe sendo uma base mais fraca que a piridina. Ou seja, o par de elétrons do nitrogênio da piridina é mais disponível do que o par de elétrons do nitrogênio da anilina. Aí eu venho com a pirrolidina. Olha só, é muito forte. Né? A pirrolidina é uma base muito forte. Por que ela é muito forte? Eu tenho a presença aí do carbono sp3, não tenho ressonância para mexer com esse par de elétrons, então o par de elétrons está o tempo todo disponível para ser deslocado em uma reação ácido-base. Tá? Então, por isso, a pirrolidina vai ser uma base muito forte. Tá? Então, você vê nesses exemplos aí
ficou bem clara aí nesses exemplos a importância, né, da disponibilidade do par de elétrons para ser deslocado numa reação ácido-base. Quanto mais disponível tiver esse par de elétrons para ser deslocado, e quanto maior for a densidade eletrônica deste centro, maior a força básica. Aí a sugestão para estudo. No módulo 15, a gente vai estudar intermediários de reações. E eu finalizo essa aula com essa imagem. Pôr do sol em Macapá. O pôr do sol leva consigo o dia de emoções vividas. Deixa a gente pronto para recomeçar um novo dia que vai chegar. Fiquem com Deus, um beijo no coração.